Damos boas-vindas ao podcast Projeto Antares, um trabalho de extensão de estudantes de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse é o episódio número 4. Eu sou a Luísa Richter e nesse episódio irão apresentar uma entrevista com a Amanda Oliveira sobre o seu trabalho Povos Indígenas e Ditaduras de Segurança Nacional no Cone Sul, o caso dos caigangues no Rio Grande do Sul, 1963 a 1988. Todas as pesquisas apresentadas no projeto estão disponíveis no repositório do Projeto Antares, que reúne a produção acadêmica sobre a ditadura civil-militar brasileira. O endereço do repositório e o link para o trabalho estão nas notas do episódio. Podcast Projeto Antares, narrando o passado. O genocídio indígena é um triste capítulo da história do Brasil que ultrapassa gerações, sendo visto em todos os momentos históricos até os dias atuais. Desde a conquista e invasão europeia na América do Sul, da República Velha e o Estado Novo ao governo de Fernando Henrique Cardoso e mais recentemente os governos Temer e Bolsonaro, as populações indígenas são constantemente perseguidas violentamente pelo Estado brasileiro através de um processo colonial intermitente. A ditadura civil-militar foi apenas mais um período dessa onda colonial que tinha como objetivo dizimar os povos indígenas brasileiros em nome do desenvolvimento, seja esse argumentado como social ou econômico. Eu sou o Guilherme Ciota. Eu sou o Guilherme Neri. Eu sou Sandra Hahn. Nossa entrevistada hoje é a historiadora Amanda Oliveira, que pesquisou os crimes contra os povos indígenas durante as ditaduras de segurança nacional no Cone Sul, com foco no povo caingangue no Rio Grande do Sul. Amanda, por que é importante estudar a atuação da ditadura civil-militar em relação aos povos indígenas? Bem, em primeiro lugar, obrigada por me receberem aqui hoje, pessoal. Acho que o mais importante de estudar a atuação da ditadura em relação aos povos indígenas é compreender as especificidades do que esses povos passaram durante esse período para compreender diversas das questões que estão sendo colocadas hoje no Brasil presente como principais pontos de disputa, como, por exemplo, expansão econômica na Amazônia, mineração, agronegócio no Brasil e, principalmente, acho que hoje a tão discutida questão do marco temporal, que entra em meandros constitucionais, inclusive. E tudo isso remete a debates anteriores da ditadura, mas a ditadura é um capítulo à parte na longa história de resistência dos povos indígenas do Brasil. Então, Amanda, como a gente sabe, o período da ditadura civil foi marcado por violências sistêmicas que caracterizaram o terrorismo de Estado. O governo, o ditatorial brasileiro, ele perseguia dissidentes, sendo esses que eram os considerados subversivos, aqueles que ameaçavam diretamente o regime criado após 64, os que não encaixavam no estilo de povo que o governo gostaria de criar depois, né? Então, a gente queria saber qual a diferença das violências cometidas pelo governo para a população como um todo e aquela especificamente direcionada aos povos originários. Bem, então, no meu entendimento, né, e do que eu pude perceber ao longo da pesquisa, as ações da ditadura voltada aos povos indígenas, elas focavam especificamente no fato dessas pessoas serem indígenas, né? Muitas vezes as pessoas pensam que a palavra indígena é só uma forma politicamente correta de se referir aos que as pessoas comumente chamavam de índios, né? Digamos, os povos que já viviam no Brasil antes da chegada dos colonizadores. Mas, na verdade, a palavra indígena ela é um antônimo da palavra alienígena. Ou seja, a palavra alienígena é o que vem de fora, o que é extraterrestre, o que é alheio, e a palavra indígena, ela tenta carregar essa ideia de que é algo intrínseco àquele lugar do qual a gente está falando, daquele território. E os povos indígenas são caracterizados por essa relação específica, né, e muito profunda que eles têm da vida e de todos os seus aspectos culturais e
e de sobrevivência relacionados ao território em que eles habitam, né, tradicionalmente. A visão da ditadura era tentar, de todas as formas possíveis, quebrar essa identificação desses povos e dessas pessoas com esse território. Ou seja, na visão da ditadura, essas pessoas tinham que deixar de ser o que elas eram, deixar de serem indígenas. O que é muito difícil, assim, de a gente tentar pensar para outros povos, né? Outras parcelas da população. Né? Ninguém ia dizer para as mulheres deixarem de ser mulheres. Não tem muito como pensar nisso, né? Da ditadura tentando obrigar, assim, por exemplo, a fazer um grupo inteiro simplesmente deixar de ser o que era. Então, para quebrar essa relação, porque o objetivo da ditadura era utilizar os recursos e direcionar esses territórios para o desenvolvimento econômico do país, afinal, a gente costuma se referir à ditadura brasileira a partir da doutrina de segurança e desenvolvimento, era assim que eles viam a própria percepção do regime que eles estavam criando. E os povos indígenas não veem esses territórios como um bem comercial, digamos assim, como é dentro, né, das culturas ocidentais capitalistas. Então, a partir disso, foram-se utilizadas diversas técnicas diferentes que também foram usadas contra a população geral, como prisão, tortura, desaparecimento, mas houve violências muito específicas, né, relacionadas aos povos indígenas. Contato forçado, deslocamento forçado, entre outras, né? Até a retirada também, que aconteceu com outros grupos, retirada de crianças de dentro de um grupo para outras regiões. Então, por mais que existam algumas violências, digamos assim, que se repetem para esses diversos grupos, no caso dos povos indígenas era isso, assim, todo tipo de violência é muito marcado por esse, digamos, plano, desejo da ditadura de fazer com que os indígenas desaparecessem, deixassem de ser indígenas. Bom, Amanda, na tua dissertação, tu fala da importância da discussão e pesquisa das realidades dos povos originários nos períodos, né, de golpe e violações constantes de direitos humanos na América Latina. Como as diferentes realidades indígenas se conectam nos países do Cone Sul, que vivenciaram esses períodos de terrorismo de Estado? E o que foi diferente na experiência indígena no Brasil? Bem, eu acho que essas experiências elas se conectam no sentido de que, de novo, né, esses povos eles são extremamente diversos entre si. Povos indígenas são realmente assim completamente diferentes uns dos outros. É uma diversidade imensa, mas eles têm algo em comum que os define como povos indígenas, que é essa relação intrínseca entre o seu ser, a sua vida e esse território que habitam tradicionalmente, que habitam há centenas, milhares de anos, né? Então, por terem essa experiência, essa, digamos, relação em comum, as diversas ditaduras, por focarem muitas vezes em expandir o seu suposto desenvolvimento econômico, né, entre muitas aspas, para diversas regiões diferentes, dentro do seu território nacional, digamos, esses povos acabaram sofrendo muita repressão, assim, também, muitas vezes também por não se adequarem ao modo de vida que essas ditaduras previam para eles, né? No caso de se tornarem mão de obra barata para novas indústrias, fábricas ou, enfim, na expansão agropecuária. E esses povos constantemente resistindo e tentando praticar o seu modo de vida ou encontrando outras formas de resistência para os espaços, inclusive, que eles eram deslocados, né? Então, uma das experiências em comum que eu posso dizer que acho que quase todos os povos indígenas da América Latina tiveram nesse período, foi uma experiência de deslocamento forçado das suas terras tradicionais para outras terras, a diminuição, né, das suas terras, também perseguições por parte de agentes do Estado, muitas vezes. E eu acho que o que diferencia, assim, um pouco a experiência no Brasil é o fato de que, diferente da maioria dos outros povos e dos outros países no período, o Brasil já tinha um órgão indigenista, né? Um órgão específico para cuidar
da política indigenista no país, que era o Serviço de Proteção ao Índio, que foi criado em 1910, e com uma primeira intenção, né, digamos, pelo Marechal Rondon, que era um militar de origem indígena, ironicamente, com uma primeira intenção, assim, de conseguir dar certo suporte aos povos indígenas e que não fosse por parte da igreja, né? Antes, digamos, os missionários e igrejas que faziam um certo assistencialismo a povos indígenas que já haviam sido contatados. E o Serviço de Proteção ao Índio, ele vem nessa lógica positivista militar também, de que dentro do positivismo eles pensavam que tinham sociedades atrasadas e sociedades mais avançadas, né? E a função do SPI, então, seria criar as condições para que os povos indígenas se civilizassem. Então, nesse período que vai até, digamos, 67, enquanto o SPI ainda existia, o governo brasileiro e a ditadura brasileira já tinham um olhar e já tinham digamos assim, uma rede que tocava esses povos, né? Que atingia esses povos. O que fazia uma diferença grande comparada, por exemplo, com a experiência da Argentina, que não tinha nenhum órgão indigenista, né? Então, muitas das ações da ditadura argentina foi simplesmente entrar nas aldeias e dizimar aqueles povos, ou deslocar eles forçadamente sem nenhum tipo de registro, sem nenhum tipo de ação mais, digamos assim, elaborada. E enquanto que, no caso brasileiro, tudo era muito mais estruturado, né? E também, de certa forma, muitas vezes mais perverso, né? A documentação também mostra que várias das violações também foram bastante pensadas, assim, dentro dos objetivos da ditadura brasileira. E, ao mesmo tempo, embora o Brasil tivesse já um órgão específico para cuidar da questão indígena, o Brasil foi melhor que os seus vizinhos do Cone Sul nessa questão da reparação dos crimes cometidos. Teu trabalho lembra que a Argentina fez este julgamento e punição dos crimes da ditadura de forma muito mais eficiente que os seus vizinhos. Mas, em relação aos povos indígenas, a Argentina ainda é devedora. Por que a maioria dos países sul-americanos que enfrentaram ditaduras ainda não fez esta retratação com a população indígena? Bem, eu acho que, em primeiro, né, no porquê, acho que é porque ainda é muito difícil para os países sul-americanos reconhecer as heranças colonialistas que a gente ainda vive, né? Eu acho que, enfim, muitos dos países latino-americanos ainda têm uma relação com seus povos indígenas totalmente baseada nessa lógica do colonialismo, assim, como se tivessem em uma guerra. Os veem como, né, inimigos internos, de certa forma, né? Que é um conceito que vai ser muito utilizado pelas ditaduras do Cone Sul durante o período para os seus inimigos políticos, mas que talvez os povos indígenas sempre tenham sido vistos assim pelos seus estados nacionais, né? Existe algum exemplo positivo recente? Olha, acho que teve um exemplo que eu considero positivo em termos de reconhecimento de autoridade, assim, dos povos indígenas, que foi um plebiscito realizado no Equador, acho que foi no início desse ano, sobre se seria autorizada a exploração de petróleo dentro de reservas florestais amazônicas, na qual existem povos indígenas isolados ainda. E a população, com muito, assim, digamos, muito ativismo dos povos indígenas, esses já contatados, mas sabendo o que é, o que vem depois do primeiro contato, fizeram para que não fosse aprovado. E a população do Equador votou no não. E agora, enfim, essa área de floresta e os povos que ainda lá vivem estão protegidos de uma, digamos, invasão pelo interesse de exploração de recursos naturais. Coisa que muitos países, inclusive o Brasil, ainda justificam que tem que fazer porque está dentro dos interesses nacionais, o que é a mesma justificativa que a ditadura usava para expandir seus projetos e, digamos, cometer diversas violações de direitos humanos contra os povos indígenas.
Mas em termos de reparação, assim, e justiça, o Brasil fez uma comissão da verdade no qual os povos indígenas tiveram que batalhar muito para terem um grupo de trabalho específico para estudar as violações relacionadas à sua história. E foi recomendado, né? Enfim, o relatório da Comissão Nacional da Verdade estima com 10 povos, estudo de apenas 10 povos, sendo que o Brasil tem mais de 270 povos, em torno de 300, sem falar mais de 110 povos indígenas isolados, né, que não foram contatados ainda, estimaram uma morte de pelo menos 8.000 indígenas em decorrência de ações diretas ou indiretas da ditadura. É um número gigantesco para 10 povos, considerando que a gente tem mais de 300. Depois que esse relatório saiu, nada foi feito, digamos assim, num sentido de criar uma real reparação. E a gente vê debates como o do marco temporal, que é um debate, é um debate constitucional, mas é um debate histórico. Enquanto a gente não reconheceu o que foi realizado na ditadura em termos de deslocamento forçado, um argumento como o do marco temporal de que povos que não estavam na sua terra no dia da promulgação da Constituição de 88 não têm direito a ela, é simplesmente absurdo. Então, acho que ainda falta muito, porque a verdadeira reparação é garantir o direito desses povos de existirem e garantir o seu acesso aos seus territórios. E isso não tem sido feito por, acho que, nenhum país aqui do Cone Sul, infelizmente. Quando a gente fala das violências impostas sobre as populações nativas, indiretamente ou diretamente, a gente tem que falar sobre o órgão que foi responsável pela maior parte dessas ações, que foi o SPI, né, o Serviço de Proteção ao Índio. Então, Amanda, como é que era o tempo do SPI? E depois que ele foi extinto e a FUNAI foi criada, acabou essa perspectiva de tutela repressiva do Estado sobre os povos indígenas, ou foi só uma continuação do mesmo? Então, né, falando do SPI, ele surge, digamos, como eu estava falando antes, de uma iniciativa num sentido ainda um pouco, digamos assim, boas intenções, de certa forma, humanitárias, no sentido de que, claro, né, os povos indígenas, principalmente aqueles de recente contato, a gente sabe até hoje que são extremamente vulneráveis em termos a entrar em contato com doenças às quais eles não têm imunidade desenvolvida, né? E ali, quando o SPI surge, em 1910, no contexto ainda de uma certa expansão depois das linhas telegráficas, depois nos anos 40, uma expansão para o centro-oeste ali, né? Que o Brasil vai ser feito, e depois com a ditadura a expansão para a região norte, amazônica, o SPI, ele meio que cumpria um certo papel de, digamos, tentar reduzir danos e prover assistência aos povos indígenas. Mas o que foi se deteriorando, o órgão foi se deteriorando assim na prática. O SPI virou, principalmente na região sul, um modelo de extrema exploração dos territórios e das pessoas indígenas. O SPI, e claro, né, de novo lembrar, os povos indígenas não eram considerados cidadãos como os outros brasileiros até a Constituição de 1988. Até 1988, pessoas indígenas eram consideradas como menores, assim, responsabilidade relativa, eles não tinham total responsabilidade pelos seus atos, porque na visão do governo, eles eram menos capazes de serem responsáveis pelos seus atos que outros cidadãos, então eles precisavam de alguém para ser responsável por eles, e esse alguém era o Estado brasileiro. E daí, quando o Estado era responsável e controlava o território onde eles viviam, o trabalho deles, a vida deles, a casa deles, né, desses povos, se algo acontecia, a quem eles tinham a recorrer? Não tinha ninguém, sabe? O Estado dominava tudo. Então, durante o período do SPI, violações extremamente absurdas ocorreram, né? Trabalho análogo à escravidão, violência sexual, roubo de crianças, exploração, assim, absurda dos territórios indígenas, o arrendamento de terras, que é, enfim, quando eles direcionavam por um valor para pessoas não indígenas utilizarem a terra indígena para
plantar, enfim, lavouras ou criar animais, e isso gerava dinheiro para esse órgão. E esse dinheiro era para ser reinvestido na saúde indígena, na educação indígena, nas condições de vida, e nunca foi. Ninguém nunca sabia o que acontecia com a tal da renda indígena, né? E depois, né, com o documento Relatório Figueiredo, que traz à tona diversas dessas denúncias, que, de novo, lembrar, Relatório Figueiredo, as pessoas acham que é do período do general Figueiredo, no fim da ditadura. Não. Ele é um relatório que analisa, digamos, crimes, violações contra a pessoa e o patrimônio indígena durante a vigência do SPI, mais precisamente entre os anos 40, 50 e 1967, que é quando o relatório sai. E ele foi o principal, né, a denúncia vira público, né, de como era a situação dentro das terras indígenas, foi o principal motivo pelo qual o SPI teve que ser extinto. Veio de uma investigação interna da ditadura que, na verdade, tinha, né, um objetivo ali dentro do contexto de operação limpeza, de achar funcionários comunistas e gente que estava se aproveitando, descobriu uma situação de violação de direitos humanos tão absurda que até as pessoas que compunham né, a burocracia do governo ditatorial tiveram que trazer isso a público para alguém fazer alguma coisa. Só que isso foi, né, e a ditadura pensou que ia usar isso para dizer como os governos anteriores, desde Getúlio, Jânio, Jango, JK e lá se vai, como eles eram absurdos e como a ditadura estava revelando os crimes deles. E, na verdade, foi um grande tiro no pé, porque todo mundo associou que os crimes estavam sendo cometidos pela ditadura. E clamores para, né, o Brasil, inclusive, nesse período, por causa desse relatório, foi denunciado internacionalmente por violação de direitos humanos. E a ditadura viu um grande tiro no pé e decidiu, não, nós vamos ter que extinguir esse órgão, mas tinham que criar outro porque não sabiam como lidar em nada com a questão dos povos indígenas, e daí foi criada a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Só que a FUNAI, ela surge já muito militarizada, né? Ela surge como, de novo, dentro dessa lógica da tutela, um órgão responsável por dominar, coordenar tudo da vida das pessoas indígenas. E a gente vê uma nova série de outras violações acontecerem, né? Por mais que tu tenha indivíduos, digamos assim, que entravam, né, na FUNAI, pessoas ligadas à antropologia, pessoas que, enfim, tinham realmente, digamos, uma identificação com a luta dos povos indígenas e com o bem-estar dessas sociedades. A estrutura da FUNAI, na época, era militarizada e voltada aos objetivos da ditadura. Então, era extremamente, como eu posso dizer, limitado o real trabalho que essas pessoas podiam fazer, né? Por exemplo, para evitar contato forçado ou para proteger certas populações em termos sanitários, entre outras questões, né? Inclusive em termos, como eu disse, de exploração da terra e da sua mão de obra. Então, o que acontece, assim, da mudança do SPI para a FUNAI é que, na verdade, tu tem uma certa diminuição no descontrole que estava acontecendo dentro do SPI, das ações, e tu passa a ter um órgão de controle e vigilância, que é a FUNAI. Continuando nesse tema, né, da FUNAI e da SPI, qual foram as consequências do relatório Figueiredo para os membros do SPI que foram responsáveis pelas atrocidades cometidas? Então, isso é algo bastante delicado. Existe muita dificuldade de saber exatamente o que foi feito, né, em termos concretos em relação às pessoas que foram denunciadas. Até porque, para ser bastante honesta, é muito difícil apontar objetivamente culpados a partir do relatório Figueiredo. De novo, é um documento produzido pela própria ditadura, por pessoas burocratas dentro da ditadura. Dentro da documentação, que é majoritariamente, né, digamos assim, depoimentos tomados por esse procurador, que é o Jadra de Corrêa Figueiredo, tu tem muitos indivíduos diferentes acusando uns aos outros,
né? E no meio disso tu tem o depoimento dos próprios indígenas. E tu tem depoimentos de indígenas contra outros indígenas, depoimentos de indígenas contra funcionários do SPI, enfim, é uma questão muito complexa. Mas, em termos concretos, eu acredito que apenas um dos mais de 20 indiciados, né, que foram apontados como tendo cometido essas violações, foi realmente, digamos, expulso do SPI. A maior parte dos outros, a gente, pelo que foi encontrado e do que eu li em outras pesquisas também, já que esse não foi meu foco, é que os funcionários que estavam dentro do SPI foram meio que automaticamente transferidos para dentro da FUNAI. Até onde a gente sabe, é isso, assim. Agora partindo para meio que o foco da tua dissertação, que é o povo caigangue. Para a cultura caigangue, como tu diz, o território, né, a terra, é considerado a origem do sujeito caigangue. Eles existem a partir da terra. Como a ditadura usou essa importância para uma maior repressão e controle desse povo? Bem, no caso dos caigangue, assim, é muito complexo porque as repercussões são sentidas até hoje. Em primeiro lugar, houve uma redução dos números dos territórios caigangues de uma forma muito violenta no início da ditadura, no período inicial. Muitas das aldeias menores, conhecidas como toldos, foram, de certa forma, invadidas por brigadianos, né, pela brigada militar, por policiais militares, que retiraram à força essas pessoas desses locais e derrubaram suas casas e levaram elas para as grandes aldeias caigangue, digamos, que já estavam submetidas ao sistema do SPI. Então, em primeiro lugar, isso, assim, pessoas que tinham origem num território foram retiradas dele para que esse território fosse voltado para agropecuária extensiva, modelo, né, enfim, de exploração ao mercado, e foram jogadas para dentro das maiores terras indígenas que já haviam sofrido um processo de invasão de terras e, quando não, um processo de arrendamento das suas terras para pessoas não indígenas. Então, durante todo o período E, claro, digamos assim, tu tem uma súbita explosão de população dentro de um território que não é grande o suficiente e que o espaço de terra na qual tu pode fazer a produção, né, de subsistência ou ter acesso ao alimento, ele está sendo redirecionado para a exploração econômica por terceiros. A intensidade dos conflitos dentro das comunidades caigangue entre indígenas e com os colonos, né, digamos, as pessoas que estavam dentro do território indígena depois de certas reformas agrárias que cederam terras indígenas para outros agricultores, era muito grande. Além disso, a ditadura, através do SPI, tentou de várias formas, assim, quebrar a relação dos caigangue com os territórios. Em primeiro lugar, isso, assim, esse modelo de exploração por arrendamento de terra, que começou dentro dos territórios caigangue, passou a ser exportado para outras terras indígenas, fora do Rio Grande do Sul. Esse era o modelo de exploração, né? Além disso, os caigangue foram os primeiros que passaram por processo de instalação, digamos, de escolas, igrejas evangélicas, pessoas que vinham estudar o idioma caigangue. E períodos anteriores eles já vinham sofrendo com essas violências, né? Nos anos 40 eles eram proibidos de falar seu próprio idioma, durante a ditadura também, diversas ações forçavam, né? Eles tentaram, até uma das questões polêmicas, né, que eles não contavam com isso, foi que uma época, acho que no final dos anos 70, a FUNAI lançou um programa de formação de professores bilíngues dentro das terras indígenas caigangue. E com a expectativa de que esses professores bilíngues iam reforçar o modelo de ensino, né, em português, né, seguindo o modelo das escolas todas dos não indígenas. E esses
estudantes caigangue se tornaram, na verdade, grandes referências da educação indígena, porque eles se recusavam a fazer esse processo, a proibir o seu próprio povo de saber, de aprender a sua própria língua. Então, assim, existiu muita tentativa de dominar os caigangue, digamos. Eu acho que é uma coisa que vem desde esse período, né, desde, digamos assim, os contatos, principalmente com o estabelecimento das colônias alemãs e italianas nos territórios caigangue, sempre teve essa ideia de que os caigangue, né, são o que os portugueses chamavam os índios brávios, que deveriam ser amansados, como diziam as cartas coloniais. E os caigangue sempre permaneceram na resistência, resistindo a todo esse tipo de ação e essa tentativa constante de quebrar a sua relação com a terra. Outra coisa que a ditadura fez muito, né, com o interesse de explorar economicamente os territórios caigangues, foi implementar madeireiras dentro dos territórios caigangues para derrubar as araucárias. E as araucárias são, né, a araucária e o cedro, principalmente, que são madeiras de lei, são madeiras caras, né? E os caigangue têm uma relação espiritual muito forte com essas árvores, né? E uma relação de identificação, de dependência, de proteção com esse território. Então, assim, ao longo das fontes, tu vê uma defesa, né, que eles fizeram dos seus territórios muito grande frente, inclusive, a isso, assim, aos projetos econômicos da ditadura. Então, na verdade, as escolas bilíngues, que pareciam uma iniciativa positiva, eram uma maneira de aculturação. Então, a educação indígena, na verdade, né, quando ela começa lá nos anos 40, que nem eu disse, e depois ao longo do período da ditadura, elas eram uma tentativa de aculturação. Né? Ao fim da ditadura, como eu disse, em 79, se utilizando disso também, tu vai ter a ditadura querendo dizer que os indígenas que falavam português e que usavam roupas iam ser emancipados, numa tentativa de dizer que eles não eram mais indígenas, não precisavam mais do Estado, então que as terras deles poderiam ser realocadas. Argumento bastante reeditado para servir aos atuais defensores do marco temporal. E esses, né, professores bilíngues foram muito importantes e ativos em dizer que eles foram formados com essa intenção de que eles contribuíssem para esse processo e de que eles se negavam a fazer isso, né? Então é muito, digamos assim, confuso e complexo para as pessoas entenderem. Mas se eles foram tutelados e o Estado cuidava de tudo, e daí quando o Estado oferece que eles sejam emancipados, eles não querem? Mas é um pouco isso, assim, quais são as condições dessa emancipação? Lá em 79, o interesse por trás da emancipação não era, digamos, uma autonomia indígena sobre seus próprios territórios, suas próprias vidas. Era justamente, tipo, não, eles não vivem mais como indígenas, então nós vamos direcionar essas terras para outras coisas. Então, isso foi bastante complexo, assim. Mas a única questão é que esses professores bilíngues, eles, por serem o que são, né, por serem quem são, por serem indígenas, eles pensaram em utilizar o projeto e o sistema que estava sendo colocado para eles, subvertendo a lógica do que queriam que fosse feito, né? Mas dominando, como dizem vários indígenas, dominando as ferramentas dos brancos para conseguir defender seus territórios, sua cultura e sua identidade enquanto pessoas indígenas. Especificamente sobre a tua pesquisa, qual a dificuldade em levantar dados e buscar as informações sobre os povos originários? Bem, é sempre difícil no sentido de que, por exemplo, nas fontes escritas, as vozes indígenas são sempre atravessadas por uma pessoa não indígena, né? O relatório Figueiredo, eu trabalhei também com um relatório de uma CPI da Assembleia do Rio Grande do Sul, de 1967, sobre os conflitos entre colonos e caigangues em Nonoai. Todos os depoimentos indígenas ali, eles foram datilografados por uma pessoa não indígena, né? Eles foram questionados por pessoas não indígenas. Então, isso é algo que está presente, assim, e que tem que estar na mente, eu acho, de quem está lendo as fontes constantemente, assim, de que
Existe um atravessamento ali por pessoas não indígenas. E eu, felizmente, fiz a minha pesquisa quando o pessoal do Armazém Memória, que foi uma iniciativa realizada pelo pesquisador Marcelo Zelic, que foi uma figura super importante para o estabelecimento do grupo de trabalho sobre violações contra os povos indígenas da Comissão Nacional da Verdade. Eles criaram um repositório online, no qual eles digitalizaram uma quantidade enorme de fontes que foram encontradas durante a CNV, mas também de outros acervos, e que estão no Arquivo Nacional, mas que elas estão todas compiladas no repositório do Centro Virtual de Referência Indígena do Armazém Memória. Então, lá, eu consegui, assim, ter acesso à íntegra, né, digamos assim, do material que foi encontrado do relatório Figueiredo, consegui ter acesso a vários boletins do SPI, da FUNAI, material da Assessoria de Segurança e Informação da própria FUNAI, e eu recomendo e sempre falo muito da importância desse trabalho deles, porque é como se tu entrasse dentro de um arquivo e tivesse, assim, toda uma estante, um corredor imenso de estantes só sobre povos indígenas, assim, que era uma coisa que não existia antes deles fazerem isso. Algo que nem se pensava, assim. Então, as fontes, e existem muitas, né? Eu acho que eu também usei material de imprensa que está no arquivo, no repositório, arquivo do Instituto Socioambiental, que é uma organização não governamental também que trabalha com povos indígenas. Eles têm material de imprensa dos anos 70, 80, né? Tem alguns materiais, inclusive, assim, dos anos 80 de identificação de terra indígena, de, né, relatório antropológico, que é muito importante, assim, para os trabalhos de pesquisa histórica nessa área, assim, digamos, de história recente dos povos indígenas. Então, apesar de ser um desafio, eu acho que também é uma área ainda com muito material disponível e com pouca gente pesquisando ainda. Como é a experiência de pesquisa quando se entra em contato com a questão da oralidade que é inerente à rememoração indígena? Já que nós, estudantes de histórias, né, a gente é meio que ensinado, depende, lógico que depende dos professores, mas a gente é ensinado que a ciência, a pesquisa da ciência histórica tem que ser baseada na historiografia escrita, documentos e cartas, etc. Então, como é essa pesquisa da história oral? Bem, é uma boa pergunta. É sempre né, eu diria, os historiadores, a gente fala da importância da história oral, e muitas vezes as pessoas voltam, não, mas se não tem o documento, não é história, né? No caso dos povos indígenas, é essencial, eu diria, é extremamente necessário. Eu mesmo, quando comecei a dissertação, minha intenção não era trabalhar com depoimentos, não era fazer história oral, né? Eu achava que eu ia encontrar o que eu precisava nas fontes documentais. E a verdade é que, olhando as fontes documentais, eu entendi que não tinha como falar daquela história sem fazer história oral. Porque a forma com que os povos indígenas experienciam as suas próprias histórias não ia estar naquelas fontes escritas. Não ia estar, de novo, essas fontes escritas são sempre atravessadas por pessoas não indígenas. E quando a gente se permite ouvir as histórias indígenas, contadas à sua maneira e à sua forma, a gente acessa uma complexidade daquilo que estava nos documentos num outro nível. Posso dar um exemplo? Eu primeiro, né, enfim, tinha começado a trabalhar com as fontes escritas, com os depoimentos que estavam no relatório Figueiredo e no material da CPI da Assembleia do Rio Grande do Sul. E uma das coisas que eu percebi quando eu estava já escrevendo a dissertação, depois de ter feito a transcrição das entrevistas e os fichamentos dos depoimentos que estavam nos documentos, é que eu percebi que todos os meus entrevistados
eram filhos de pessoas que tinham dado depoimento em alguma dos documentos que eu estava olhando. E isso demonstrava, assim, uma continuidade geracional da liderança, da presença, dos valores daquelas comunidades, daquelas pessoas, assim. E é uma coisa que, se eu não tivesse ido para a História Oral, eu jamais ia acessar, eu jamais ia me dar conta. E também achei extremamente necessário, assim, porque foi só ouvindo os Kaigang contarem sobre as suas experiências que eu tive dimensão da profundidade e da violência que eles passaram. Os documentos podem narrar episódios terríveis, mas eles não conseguem dar a dimensão do que essas comunidades viviam, né? Porque são experiências geracionais, familiares, comunitárias, identitárias, no caso dos povos indígenas. E que esses documentos de não indígenas, de, digamos, burocratas do Estado ou de figuras políticas da Assembleia, não conseguiam dar conta. Este foi o 4º episódio do podcast Projeto Antares. Todos os demais estão disponíveis nos principais agregadores de podcasts e no YouTube. Para conhecer mais sobre o projeto, siga nossa conta no Instagram. Os endereços do Lupa, que abriga o Projeto Antares, e de nossas redes sociais estão nas notas do episódio, onde também encontras sugestões de livros, filmes, músicas e outras produções que complementam o tema que abordamos hoje. Este episódio teve a produção e roteiro de Guilherme Ciota, Guilherme Neri e Sandra Han, com a edição e efeitos sonoros de Maria Eduarda Batistella e arte de capa de Bárbara de Almeida Severo. Participaram da entrevista Guilherme Ciota, Guilherme Neri e Sandra Han. A coordenação geral do projeto é da professora Caroline Silveira Bauer. Podcast Projeto Antares, narrando o passado.